E se Javé tiver enganado toda a espiritualidade? Olá, meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos novamente aqui ao canal do Ecos do Divino e hoje vamos falar justamente sobre Javé e a possibilidade dele não ser o demiurgo. Hoje eu quero trazer para vocês, meus amigos, uma visão um pouco diferente de alguns estudos que eu estava fazendo, até para vocês analisarem também se essa ideia, se esse pensamento faz algum tipo de sentido, justamente trazendo uma visão oposta do que a maioria atualmente fala, inclusive até o professor Jean Valjean também traz essa narrativa que o Javé, ele é aqui o demiurgo, mas estudando um pouco mais, lendo até, por exemplo, alguns versículos ali da Bíblia que eu vou mostrar para vocês, a gente começa a ter aqui uma outra visão de que talvez Javé, ele não seja aqui o demiurgo, tá bem? E antes de começar esse vídeo, pessoal, eu quero agradecer a cada um de vocês. Chegamos aqui aos 300 inscritos e eu tô muito feliz de verdade. Espero chegar aqui aos 400 inscritos até o final desse ano. Então, muito agradecido. Eu vou aqui, na verdade, para a tela do computador agora, que é para vocês entenderem um pouco mais dessa minha visão. Eu vou explicar etapa por etapa, parte por parte, para que não gere nenhum tipo de dúvida. E se vocês também concordam com essa minha visão, no final do vídeo eu deixo aqui abaixo nos comentários. E se vocês também discordam, deixe também nos comentários, até porque um debate saudável é muito bem-vindo. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, meus amigos, e já aqui na tela do computador, eu vou mostrar para vocês então, meus amigos, 4 vídeos, até para poder corroborar um pouco desse meu pensamento e vocês também terem um entendimento um pouco maior. O primeiro vídeo que eu vou aqui mostrar para vocês, na verdade, os 3 primeiros vai ser justamente trazendo essa perspectiva, essa abordagem de que Iavé, Javé, Jeová, ele é aqui o demiurgo. E depois eu vou trazer uma visão um pouco mais diferente referente a essa questão do próprio Yahvé, quem seria aqui ou quem é esse ser, e também trazer justamente aqui a minha visão mais completa com os textos bíblicos, tá bem? Então eu vou passar aqui esse primeiro vídeo que é do Josian. Ele é distinto de Deus porque ele é um ser emanado, uma supermônada Uhum. emanada É do uma seio do Pai emanação. Amantíssimo, né? Tá. Mas ele por si só tem a capacidade de criar o universo. Ele também é um criador. Isso, ele tem essa capacidade, ou pelo menos detinha essa capacidade. Até onde a gente está informado, Então, logo aqui de início, pessoal, o Josian ele coloca essa abordagem do que de que o Javé ele consegue ou já conseguiu criar mundos e também criar universos, certo? ele hoje está inoperante, ele está inativo, Mas porque ele é um criador de universos. ele é um criador do universo. Então, aos Ponto. nossos olhos de meros mortais, a gente pode considerar que ele é um deus. Poderíamos chamar dessa forma, né? Tá. Então, a gente já tem essa primeira aqui abordagem do Senhor justamente trazendo essa visão do que o Yahvé, ele é aqui essa figura do demiurgo, o criador aqui do universo que nós vivemos. O segundo vídeo que eu quero mostrar para vocês também trazendo essa abordagem é do Narras, que é um dos grandes aqui espiritualistas do Brasil, é um dos talvez maiores aqui do espiritismo brasileiro. Deus. Deus dentro do arquétipo que a gente conhece. Então, assim, qual seria a distinção de um e de outro, ou os dois se confundem na mesma coisa? É, o que eu vou falar é minha percepção Claro, pessoal. claro, claro. Eu sei que o Elano compartilha disso, mas enfim, eu tenho minha visão porque eu aprendi com o Chico. Uhum. Quando você lê os ensinamentos de Jesus, ele fala de um Pai celestial Tá. e ele critica, para não dizer que condena, toda a lei do Javé. Ele é contra, ele veio romper com a lei de Javé. Que seria o Pai Celestial. Não, que seria Segundo a que é o outra doutrina. demiurgo, o criador do universo. Aham. Então, mais uma vez aqui, um outro grande aqui da espiritualidade, justamente trazendo essa abordagem ou trazendo essa afirmação do que o Yahvé, ele é aqui o demiurgo, que ele é justamente o criador no universo, só que o Narras ele já traz justamente essa abordagem de que ele não é o verdadeiro Deus, que inclusive Jesus, quando esteve aqui na Terra, inclusive isso ali
tá ali no novo mandamento, certo? No Novo Testamento, na verdade, trazendo essa visão do que o Deus que Jesus fala não é justamente o Yahvé do Velho Testamento, que seria aqui a emanação do Deus verdadeiro, que a gente vai trazer essa abordagem um pouco mais à frente. E agora eu quero mostrar para vocês justamente agora aqui a visão do professor Jean Elan. Absoluta certeza que a gente não pode ter certeza nenhuma. Essa é a única certeza que a gente deve ter, que a gente não pode ter certeza, porque todo o nosso Isso aqui é importante, pessoal. O Jean, em todas as lives aqui, se vocês assistem podcast, os vídeos dele, ele sempre traz essa abordagem que a gente não pode ter como certeza absoluta aquilo que a gente imagina. Inclusive, ele sempre coloca aqui como premissa que ele não sabe se tudo isso que ele está trazendo de fato seja verdade. Inclusive, isso é importante porque justamente abre brechas para a gente poder questioná-lo da melhor forma possível, porém respeitosa e tentarmos trazer aqui uma abordagem um pouco diferente. conhecimento está bichado, ele é um conhecimento falsificado, foram narrativas falsas. E o pior desconhecimento que hoje nós, humanos, temos é exatamente em relação à figura de Javé. E o que é que diabos Javé tem de importante? Tudo. Ainda que essa importância de Javé seja a mais dramática e terrível que a gente possa comentar com os valores da nossa lógica e da nossa sensibilidade. Então, o Jean aqui, ele já coloca o Javé como uma figura importante dentro da nossa vivência aqui na Terra. Mas por que Javé é importante? Por que Brahma é importante? Porque ele é o demiurgo. E o que diabos é o demiurgo? Então, o Jean justamente já coloca também essa visão que ele sempre trouxe aqui nos seus vídeos, nas suas aulas e na sua interpretação, de que o Yahvé, ele é sim o demiurgo. E justamente nos vídeos anteriores do Narras e do Josian, temos essa visão de que o demiurgo, ele é o criador do universo. E ele consegue criar aqui universos, certo? Então eu vou trazer para vocês agora uma visão um pouco diferente do que é aqui o Yahvé, e depois eu justamente vou trazer aqui alguns textos bíblicos, onde justamente me deu esse start de imaginar que Yahvé ele não é e ele não pode ser o demiurgo. E o próximo vídeo, pessoal, vai ser aqui justamente do Rodrigo Romo, ele onde ele traz, também é um professor, só que ele uma visão um pouco mais diferente, ele trata muito da questão de guerras galácticas, da guerra de Orion, por exemplo, e ele traz uma abordagem um pouco diferente, e é importante, pessoal, a gente sempre assistir ou sempre vermos vídeo de outras pessoas, porque ninguém tem a verdade absoluta, mas a gente acaba ligando uma coisa com a outra e acaba fazendo um pouco mais de sentido. Então eu vou trazer aqui o vídeo do Rodrigo Romo e até para poder também vocês entenderem um pouco mais. Até anterior dos Anunnakis. Tá? Só que isso, poucas pessoas têm essa informação. Por quê? Todo mundo quer puxar o saco para os Enkiu e Enlil e resetar o livro mais importante de todos de arqueologia, que é O Continente Perdido de Mu, do coronel James Shower, que era responsável por toda a Polinésia e Micronésia britânica e francesa depois da Primeira Guerra Mundial. O cara levantou pirâmides, estradas, cidades submersas e tudo naquela época e descobriu que ali foi Mu. E que em Mu surgiram 25 raças humanas de Homo sapiens. Todas as raças que hoje não têm explicação pelo livro do Zacarias. Só parece sumério e judeu. E o resto? Porque aquele livro é uma merda. É uma manipulação. Isso ele tá falando, pessoal, do livro Perdido de Enki também, que justamente fala aqui da questão dos Anunnakis. E ele fala aqui justamente dessa questão da maioria das pessoas darem crédito ao Enlil e ao Enki, certo? Justamente por serem aqui essa visão justamente desse livro do Zachariah Sitchin. De narrativas do Yahvé, que é um. E, trazendo até uma visão também, a maioria das pessoas algumas pessoas acreditam que o Enlil, ele é justamente o Deus ali do Velho Testamento, porque ele é um Deus justamente maldoso, ali de guerra, e que o Enki, ele já é o Deus ali do Novo Testamento, onde já é um Deus um pouco mais amoroso. Então também tem essa visão aqui por parte de alguns da espiritualidade. Comandante negativado.
E aqui ele já traz justamente essa visão do que Yahvé é um comandante, importante frisar essa questão de que Yahvé é um comandante negativado. Que é o famoso Javé. Se você pega ele nas escrituras originais, tá? Que quem está fazendo essas traduções e vale a pena ler o livro dele é o Mauro Biglino, o italiano. O cara é foda. Yahvé é o Deus da família de Jacó. E dos 72 Elohims, ele era o mais violento, o mais agressivo e o mais sanguinário. Ele já traz essa visão justamente do que Yahvé, ele era ali líder de uma das famílias, que era da família de Jacó, e que entre os Elohims, o Yahvé era justamente o mais sanguinário, Que matava por qualquer coisa. Então, que matava por qualquer coisa, inclusive a gente vê muito isso no Velho Testamento. todo mundo baixava a cabeça dele pro cagaço. Não tem outra palavra. Enquanto Brahma era bondoso, Vishnu era bondoso, eram da mesma época. Então aí você vê a diferença de índole. O que acontece? Yahvé é um alcionista, é um pleidiano, como vocês falam. E aí vem um grande problema, as quebras entre o Império Shakar dentro dos grupos de os Tal Shiar, os Nor Shiar, que são humanos nórdicos que trabalham para os draconianos, por causa da pressão tecnológica. Enquanto que os Targetianos e o pessoal de Aldebaran saíram fora da pressão do Império Shakar e do Império Nebu. Então é um puta de um rolo cosmológico que as pessoas aqui não lembram, não tem conexão. E eu tento colocar isso numa linha mais. Então, na visão do Rodrigo Romo, pessoal, ele já traz uma abordagem um pouco mais diferente, justamente com essa visão um pouco mais cósmica, no sentido de ter outras raças. Tanto que ele fala ali que Javé, ele é pleiadiano, como a gente chama aqui na Terra, certo? Mas é que ele ficou ali envolvido com outros seres, outras raças, como por exemplo os próprios draconianos. Eu vou trazer agora para vocês aqui uma visão referente à questão do Demiurgo, até para vocês terem um entendimento um pouco melhor do que é essa figura do gnosticismo, pessoal. Então, inclusive, pessoal, para quem não assistiu, recomendo muito assistir o vídeo do cristianismo versus gnosticismo, até para vocês terem também um entendimento um pouco melhor, tá bem? Eu vou deixar esse vídeo aqui no card e também aqui nos comentários fixados. Aqui, pessoal, é como o mundo foi criado através do gnosticismo. Vemos aqui primeiro esse sol central, que é justamente o Deus verdadeiro. Lembra que no segundo vídeo ali de Narras, ele fala que Jesus veio trazer o Deus verdadeiro, ou seja, justamente a fonte criadora, a fonte que tudo é, que todos nós viemos dessa fonte, certo? Que é o Deus aqui verdadeiro, do verdadeiro paraíso, que foi justamente aquilo que Jesus, ele tentou nos alertar, que o Deus do Velho Testamento, que é o Demiurgo, que é essa figura aqui um pouco mais abaixo, com esse cetro aqui na mão, ele não é o Deus verdadeiro, e se justamente esse sol central que traz aqui vida para todos os seres aqui, independente dos universos. Então, na visão do gnosticismo, essa fonte é justamente o Deus verdadeiro, onde essa fonte ela cria almas, ela cria seres que têm poderes aqui de criação. E um desses seres com poder de criação é justamente Sofia, esse ser feminino um pouco mais abaixo. Na verdade, o nome Sofia, pessoal, significa a personificação da sabedoria. Ela não é uma mulher, mas a gente coloca aqui é como uma mulher justamente até pelo nome Sofia. E Sofia, por ela ser aqui justamente do verdadeiro paraíso, ela é uma emanação da própria fonte, ela tem o poder de criar. Só que a criação, para poder ser perfeita, precisa ter a dualidade, justamente o feminino e o masculino. E a própria Sofia, ela criou, na verdade, o Demiurgo, que é esse ser ao lado dela, justamente com a questão feminina e não com o masculino. É por isso que quando o Demiurgo ele cai na sua própria obra, ou quando Sofia cria justamente aqui o Demiurgo, ele não sabe justamente dessa hierarquia superior, onde justamente tem Sofia e tem aqui a própria fonte criadora. É por isso que na visão aqui do gnosticismo, o Demiurgo, ele não tem esse conhecimento aqui da fonte, ele não sabe que ele também é uma emanação de Deus, é por isso que ele se acredita que ele é o Deus verdadeiro, e é por isso que a criação dele tem tantas imperfeições como vemos
hoje em dia. Então, na visão aqui de muito da espiritualidade, como eu trouxe para vocês, o Yahvé, que é o Deus da Bíblia, ele é justamente esse demiurgo, esse criador de universos. E eu vou trazer para vocês aqui, pessoal, justamente uma visão um pouco mais diferente, com textos bíblicos, até para poder justamente também reforçar essa ideia do Rodrigo Romo, que Yahvé, ele é mais um comandante, certo? Ali de uma hierarquia superior, um ser importante de uma hierarquia, de uma raça superior, mas ele não é o criador aqui do universo. Então eu vou justamente trazer esses textos bíblicos até para poder corroborar um pouco dessa minha visão. Então, meus amigos, quando voltamos aqui ao texto hebraico original, encontramos algo que raramente é explicado, e isso faz toda a diferença. A Bíblia, ela não começa com Javé ou Jeová como figura absoluta, ela começa com Elohim, que é uma palavra em plural. Elohim não significa apenas um Deus, significa deuses, seres divinos, autoridades espirituais. Então, em Gênesis 1:1, lá justamente no texto hebraico, diz: no princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. A tradução verdadeira, meus amigos, se a gente fazer justamente essa analogia, fica: no princípio, deuses, que Elohim é plural, criaram os céus e a terra. E em Deuteronômio 32, 8 e 9, isso fica de forma muito explícita. Lemos justamente em Deuteronômio 32 que o Altíssimo, que é chamado de El ou Elion, é como é lido ali no texto hebraico original, esse Altíssimo repartiu as nações entre os deuses, e cada povo recebeu uma porção. Israel foi entregue a Javé, que era um desses deuses menores. Então, em Deuteronômio 32, 8, a gente lê: quando o Altíssimo deu a cada nação uma herança, quando separou os filhos de Adão um dos outros, ele estabeleceu os limites dos povos, segundo os números dos filhos de Israel. Parte 9. Pois o povo de Jeová é a sua porção, Jacó é a sua herança. Então, meus amigos, isso fica de forma muito explícita que Javé ele recebe um pequeno território. Ele não cria tudo, ele governa apenas uma parte. Isso muda absolutamente tudo. Se existe alguém que reparte, que no caso é o Altíssimo ou o Elion, esse alguém, esse ser, ele é muito maior do que Javé. E se Javé recebe, obviamente, ele não é o topo da hierarquia. E isso não é interpretação, tá bem, meus amigos? Isso está no próprio texto. Essa visão, meus amigos, se confirma em outro texto fortíssimo, que é justamente o Salmo 82, onde diz: Deus toma sua posição na divina assembleia entre os deuses, profere seu julgamento. Então, meus amigos, o texto ele diz de forma muito clara que existe ali novamente a questão dos Elohims, onde existe uma assembleia, e que um dos Elohims julga os outros Elohims. Então, há um conselho, há uma hierarquia. Javé, então, ele não aparece como um único ser existente, ele aparece dentro de uma estrutura divina plural. Isso desmonta a ideia de um criador solitário, absoluto e universal, e nos leva a uma conclusão incômoda. A Bíblia, então, ela preserva vestígios claros de um panteão divino hierárquico, onde El, que nesse caso é Altíssimo, está acima, e Javé atua como um Deus nacional, territorial, legislador, meus amigos. Agora vem a parte mais importante, que foi justamente onde eu tive aqui essa percepção, meus amigos. Se Javé ele fosse o demiurgo universal, como a maioria da espiritualidade acha, obviamente que esperaríamos um ser transcendente, impessoal e também metafísico. Mas o Javé bíblico, ele anda, fala, come, sente ciúmes, se arrepende, desce para ver o que os humanos estão fazendo. Inclusive, em Gênesis 18, Javé senta-se à mesa com Abraão, come, conversa, interage fisicamente. Isso está no próprio texto. E lá diz, meus amigos, depois Jeová lhe apareceu entre as árvores grandes de Manrê, enquanto ele estava sentado à entrada da tenda no período mais quente do dia. Ele levantou os olhos e viu 3 homens parados a certa distância. Quando os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles e curvou-se por terra. Então ele disse: Jeová, se achei favor aos teus olhos, por favor, não passe por teu servo sem parar. Por favor, permitam que se traga um pouco de água e sejam lavados seus pés. Então, recoste-se debaixo da árvore, visto que passaram por aqui. Pelo seu servo, deixe-me buscar um pouco de pão.
para que se revigorem. Depois poderão seguir caminho. Então eles disseram: Está bem, podem fazer como falou. Meus amigos, se Javé fosse aqui de fato um demiurgo, um ser aqui transcendente, ele ia sentar ali justamente com Abraão para poder comer, conversar. Para mim, isso não faz o menor sentido. Esse Javé ele se comporta mais como um poderoso inserido ali no mundo, como Deus de fato, um Elohim poderoso, do que como fonte absoluta de que tudo existe. E aqui surge uma pergunta inevitável: como um ser que anda, come e se manifesta fisicamente pode ser o criador no universo inteiro, meus amigos? Talvez então o Javé não seja o demiurgo. Talvez o demiurgo nem seja um ser pessoal. Talvez o erro aqui da espiritualidade esteja em tentar personificar o que é estrutural. E talvez, meus amigos, um dia eu consiga aqui crescer o canal do Ecos do Divino e, quem sabe, entrevistar o próprio professor Joval Elan e colocar para ele justamente essas questões. Inclusive, é um dos meus objetivos. É sim honrado aqui em conversar com o professor João Vaillant, com o professor Rodrigo Romo também, até porque além dessas dúvidas que me surgiram sobre a questão do próprio Yahvé, como eu trouxe para vocês aqui com fragmentos bem sólidos, eu também tenho algumas outras dúvidas e questões que também pode ajudar todos aqui nessa questão da espiritualidade. Inclusive, a própria Bíblia, curiosamente, como vocês viram, parece preservar essas pistas. E a espiritualidade madura, meus amigos, ela não tem medo de rever certas certezas. Eu não trago aqui nenhuma conclusão fechada com esse vídeo, muito pelo contrário, eu trago aqui para cada um de vocês uma pergunta honesta: quem é Javé e quem não é? E se esse ser, meus amigos, estiver enganado, de fato, aqui espiritualidade para poder se perpetuar no nosso consciente humano? Fica aqui essa questão. Meus amigos, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse formato aqui de vídeo, é um pouco diferente dos outros. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham dessa minha visão, se faz algum tipo de sentido ou não para vocês. Eu quero saber muito a visão de cada um, se vocês também pensam dessa forma, se vocês em algum momento já se questionaram também referente a isso, tá bem? E se você gostou e ainda não é inscrito e sente que esse tipo de investigação espiritual precisa crescer, se inscreva aqui no canal do Eco do Divino. Quem sabe vocês também me ajudam aqui a chegar aos 400 inscritos até o final desse ano. Estamos caminhando juntos e a verdade, como sempre, ela não se impõe, ela se revela a quem busca. E como vocês já sabem, a mensagem é, e sempre será, muito mais importante do que o mensageiro, e até o próximo vídeo.